Fala comigo, nação. Monge Rubro-Negro aqui. Após a vitória do Mengão sobre o Grêmio, 3-1. Gols de Arão, Arrascaeta e Everton Ribeiro. Gostei muito do Everton Ribeiro ter feito gol. Confiança, né? Depois de um tempo machucado aí. O último jogo dele não foi lá aquelas coisas. Não estava em grandes condições. Jorge Jesus fez muito bem de deixar ele para o segundo tempo. Colocou o Berril. Berril que entrou meio tímido assim, mas dá pra ver que o cara tem muita disposição. Acho que deve se valorizar isso. Não sei a longo prazo o Berril no Flamengo como que vai ser a utilidade dele, mas eu gosto de ver a disposição dele, a entrega. Ele não é um jogador habilidoso, de técnica apurada, mas eu acho um jogador útil e que tem uma disposição que tem a cara do Flamengo, que a torcida se identifica de certa forma, né? Eu acho que o Berril não é prejuízo. Eu acho que a gente não pode contar com ele definitivamente, achando que ele vai ser primordial para o nosso time. Não é isso, mas eu acho o Berril muito útil. Acho que deve se valorizar o jogador que tem a disposição dele. Num período, em tempos que falta tanto, né? O jogador com disposição e com raça, com a raça rubro-negra, né? Aquela raça que a gente tanto preza. É isso, meu amigo rubro-negro. E o seu Edmula, que tinha dito que o Flamengo ia perder de 5-0. Assim, ele pode dar a opinião que ele quiser. Todo mundo tem direito de achar o placar que quiser e falar. Só que é o seguinte, se tratando de Edmula, que o último piti que ele teve lá na emissora dele, na emissora que ele trabalha, o cara vai e reclama. Ah, porque eu não posso falar porque eu não sou jornalista, eu só sou comentarista. Ele estava querendo dizer que o que ele estava falando não tinha credibilidade. Mas, pô, fala besteira. Onde já se viu? Quais são os times que tem tanta discrepância entre um e o outro a ponto de você deduzir, de você apostar num placar de 5-0? E se tratando de Flamengo e Grêmio? Depois você reclama que é igual da última vez. Você teve piti lá, ficou cabisbaixo, ficou chateadinho com o PVC. Chateado porque as pessoas estavam dando credibilidade porque você falava. Mas aí você faz umas coisas dessas, dá um exemplo desse, depois reclama, Edmulo. Não vou dar muita atenção para você não, mas só fica essa. O 5-0 que você falou tá aí para você, tá? Especialmente para você. Fica a dica. Vamos lá. Um dos destaques que eu trouxe aqui foi a boa atuação de Felipe Luiz e Arrascaeta pela esquerda ali no início do jogo. Eu achei que os dois estavam se entendendo muito bem ali. O Arrascaeta indo um pouco pelo meio, que depois durante o jogo ele caiu muito mais pelo meio, mas eu acho que estava muito bem o Felipe Luiz, que no jogo de hoje entrou melhor, com mais condições de jogo, com mais tempo de bola. Já deu para ver que ele não está nas mesmas condições do que o René, mas é diferente. Vale a pena ter o cara no time, é diferenciado. Dá para ver que da maneira que ele pega na bola, umas saídas que ele tem de toque de bola ali, que não é qualquer um. Acho que dependendo da situação ali, se fosse o René, o cara ia partir para cima igual um trator, tentar fazer papel de raio-x ali. E o Felipe Luiz deu para ver que ele tem um toque diferente. Eu achei muito bom. Eu acho que dá pra gente ter bastante esperanças a médio longo prazo aí com o Felipe Luiz. A curto já é o suficiente, mas a médio e longo prazo ele vai dar muitas alegrias para nós. O Rafinha, o outro lateral direito, nosso outro grande lateral direito. Eu achei que o Rafinha foi bem, entrou bem no jogo, tá com mais ritmo de jogo e tudo. Na minha opinião, o Rafinha nunca foi um craque da lateral direita, de grandíssima habilidade nem nada. Sempre foi um jogador extremamente útil, até polivalente lá, o Guardiola mesmo constatou isso, até no livro dele lá. Mas Rafinha é essencial que tenha o lateral no time, um lateral do porte dele. Extremamente raçudo, experiente, sabe jogar, entende da lateral direita,
mais uma vez ressaltando, embora ele não seja nenhum craque de extrema habilidade nem nada, mas é ótimo ter o cara no time, ter o Rafinha em campo. Só uma ressalva, tá muito afoito. No último jogo ele deu uma entrada lá perto da área, lá na ponta esquerda lá do time. Acho que foi no jogo contra o Emelec. Acho que foi o jogo contra o Emelec, se eu não me engano. Depois, qualquer coisa, vocês me corrijam aí nos comentários aí. Que ele deu um carrinho tipo Fagner em cima do Ederson. Vocês se lembram isso, você rubro-negro, você se lembra, Flamengo e Corinthians, a entrada do Fagner lá que a gente sempre fala, eu tomei até um pouco de antipatia do Fagner por causa daquela entrada. A Rafinha deu uma entrada parecida no último jogo, e no jogo de hoje ele deu umas 2 entradas lá, ele chegou com umas entradas muito acima do ponto lá, que assim, tem que tomar cuidado porque Libertadores, outros jogos importantes aí, toma cuidado, acho que tá passando um pouquinho do ponto, não sei se porque ele chegou da Europa, ainda tá com a cabeça meio diferente do que é o futebol brasileiro, o ritmo do futebol brasileiro aqui, ainda mais que aqui é cheio de mimimi, né? Mas muito bom, Rafinha, top de linha, nem se compara com os outros laterais que nós temos e com os outros que nós já tivemos já, né? Ótimo, mais um ponto, né? E um ponto importante que eu notei lá, que foi no nosso miolo de zaga, uma das jogadas lá que eu vi no início do primeiro tempo, que foi o PP do Grêmio entrando no meio da zaga, e o Tuller, na minha opinião, o Tuller deu um mole lá, como nos últimos jogos aí, do atacante passar pelo meio da zaga com tudo e quase fazer o gol. Ainda bem que não aconteceu, não foi por causa disso o nosso gol, o gol que nós tomamos, mas tem que ficar mais atento naquele miolo de zaga ali. Eu tenho reparado isso, não só eu, como outros rubro-negros têm reparado, que aquele meio de zaga ali tá meio complicado, ficar mais atento na cobertura ali dos laterais, e que melhore. E eu tenho certeza que o JJ já está de olho nisso e vai passar para os jogadores e vai melhorar, né? Vamos lá. Um pênalti meio... Para mim foi pênalti a nosso favor, lá na entrada da área, em cima do Bruno Henrique. Para mim o jogador passou do ponto, se eu não me engano foi o Galhardo, né? Galhardo. Inclusive o Paulo César de Oliveira também disse, o comentarista do Premier, que para ele foi pênalti, embora tenha sido uma jogada meio estranha e tal, para ele foi pênalti porque o jogador passou do ponto. Tudo bem, de achar que foi pênalti ou não, interpretação, beleza, mas e o VAR, que nem foi chamado, que nem solicitou o árbitro para ir dar uma olhada? Isso é muito estranho. Eu tenho uma opinião sobre o VAR, como outros como jornalistas têm, outros torcedores têm também. Para mim o VAR não era para estar no Brasil. O Brasil não tem condições de ter o VAR, porque nós não temos uma arbitragem que tenha condições de operar o VAR. Não adianta, é coar mosquito e engolir camelo, não adianta. Não, o VAR não é para o Brasil. Enquanto ficar forçando a barra, vai ficar acontecendo isso. Não sabe se o jogador comemora o gol, o jogador não sabe se comemora o gol ou não. Não sabe se é o lance interpretativo, não sabe se era pro árbitro ir ver ou não, porque nem sempre o VAR chama, o árbitro do VAR chama, que tá vendo o VAR chama. Isso é muito estranho, é muito complicado. Para mim o Brasil não deveria ter VAR, o Brasil não merece o VAR. Ainda nós não temos condições e nem sei se tão cedo teremos, mas vai ficar por aí mesmo, é norma. Só no Brasil mesmo acontece algumas coisas, igual spray de espuma, que foi um brasileiro que inventou na marcação de falta, para marcar a distância, a posição da barreira e tudo. Só o Brasil que não tem. O Brasil que inventou, parece uma questão de patente e tudo, o Brasil não pode usar. Mas enfim, vamos esquecer isso aí, vamos falar do jogo de hoje. Só um
uma cornetada aí no futebol brasileiro aí sobre VAR, entre outras coisas aí. Eu sempre vou tocar nisso porque é uma coisa que me incomoda, sempre me incomodou. Agora que eu tenho oportunidade de falar no canal, eu vou falar, né? E compartilhar com você. Se você não concorda comigo, irmão, irmã rubro-negra, deixe seu comentário lá, porque aí o que eu tiver que melhorar, eu vou melhorar, ou então se eu discordar, eu vou discordar com todo respeito, sempre, porque as diferenças valem a pena pra gente aprender, né? Gol do Arão, belíssimo passe do Arrascaeta, que começou com uma jogada do Felipe Luiz, deu um passe limpo para ele. Ele deu um passe mais belo ainda para o Arão, que marcou um gol oportunista. Achei ótimo, achei muito bom. O Arão jogou bem hoje, na minha opinião. E só um detalhe. O Arão anda jogando bem. Isso não quer dizer, ao Clube do Vinho aí, aos defensores do Abel Braga, isso não quer dizer que o Abel Braga o tempo todo estava certo e que era a mesma coisa que ele queria do Arão, é o que está acontecendo agora. Não é. O jeito que o Arão está jogando agora é totalmente diferente do que o Abel queria para ele, do que o Abel estava colocando para ele, a posição dele. Não era essa mesma posição, é diferente. O Arão está muito melhor agora, está muito mais consciente na hora de marcar, na hora de ir à frente. Não é mais um louco cabeludo no meio de campo do Mengão, como o Abel fazia e defendia. Não é isso. Arão fez um golaço, gostei, beleza, ponto pro Arão. Ótimo, muito bom. Agora, pô, o nosso treinador JJ, toma cuidado. Você tá muito desesperado, vai com calma. Nós não podemos perder você agora por problema de saúde nem nada. Você chegou, eu até comentei aqui em casa. Você parecia um maestro. Esse cabelo aí parece um maestro. Hoje você parecia um Mick Jagger, pô. Parecia um roqueiro muito louco, ficava vermelho, desesperado. É o seu jeito, é o jeito do nosso treinador e tudo, mas eu fico meio preocupado. Calma aí, JJ, calma aí. É ou não é, Rubro Negro? Poxa, eu fico preocupado de perder nosso treinador aí por desespero. Ficar maluco, pô. Que isso? Não dá não. Vamos lá. Outro ponto que eu queria destacar, o Pablo Mari. Ótimo zagueiro, estou muito satisfeito com ele. Ainda mais que esses dias eu fui dar uma olhada no Rafael Vaz. Aí eu fico mais raiva ainda do Zé Ricardo. O que é isso? Fui dar uma olhada no Rafael Vaz no último jogo dele pela Chapecoense. O cara foi tentar dar aqueles passes dele, aqueles passes primorosos dele, que o Pablo Mari acerta e acerta muito bem. Hoje ele acertou uma virada de jogo pro Rafinha, que, pô, parabéns, tá muito bem. Beleza. Aí só um comentário sobre o Rafael Vaz. O cara foi dar um toque lá na lateral esquerda lá, errou o passe. O cara pegou a bola, recuperou a bola. Quando foi chutar, acertou na beiça dele, no peito dele. O cara ainda não tem sorte. Só um comentário aí, pelo amor de Deus. Nós já tivemos o Rafael Vaz no nosso time. Triste mesmo. Então, Pablo Mari, eu já estava me esquecendo. Pablo Mari, não puxa. Eu sei que isso é regra e você sabe disso. Só não puxa a camisa do jogador daquele jeito que você puxou dentro da área. Tem VAR, embora o VAR nem sempre é visto, mas numa situação dessa, a camisa do cara parecia um lençol. Toma cuidado, você é experiente, toma cuidado, não faz um negócio desse. Uma hora pode acabar com a gente. Você viu, o primeiro tempo era para acabar 1-0, por um descuido, por uma bobeira, 1-1. Ainda bem que recuperamos e tudo, mas toma cuidado. Eu tenho certeza que o JJ já vai falar isso também com o nosso zagueiraço, o nosso zagueirão espanhol lá, né? E o pênalti, que a respeito da cobrança e do nosso goleiro, infelizmente, já falei, eu acho que nós precisamos de um goleiro que a gente tenha mais confiança na hora de uma cobrança de pênalti contra nós. Que o Diego Alves, já no início, quando falavam dele como defensor de pênaltis, eu tinha bastante esperança, mas aqui no Flamengo isso não está acontecendo. Não é culpa dele nem nada, não é culpa do goleiro tomar gols de pênaltis, mas a expectativa que nós tínhamos sobre o Diego Alves era de pelo menos pegar bastante pênaltis, pelo menos uns mais importantes aí. Beleza, pegou um mais importante,
nos últimos dias aí, mas é aquilo que eu falo, nós já tivemos goleiros que nós tínhamos mais confiança na hora das cobranças de pênalti, né? Só um adendo e só um comentário sobre o Diego Alves, que hoje eu achei que fosse entrar o César. O JJ não deu oportunidade pro garoto ainda. Fica só esse comentário. O Arrascaeta, falar do Arrascaeta, assim, o Itaim afastado, lá de Minas, aquele dirigente, Itaí afastado, é Itaí afastado. Eu acho que é isso. Hoje em dia eu te dou razão porque que você fez tanto jogo duro, fez aquele papelão lá de libera ou não libera, o Arrascaeta, liberava e não liberava. O cara é bom demais. E só uma coisa, está identificado com a nação, está identificado com o Mengão. Igual um ex-companheiro dele de Cruzeiro falou que estava muito preocupado com a timidez dele, que ele ia ter muitas dificuldades para se identificar. Tem uma coisa, existem pessoas tímidas, mas de personalidade. De personalidade é o Arrascaeta, ele é tímido, porém de personalidade. Não confunda timidez com falta de personalidade, falta de coragem. Não é isso. O Arrascaeta é desses. Ele é tímido, porém tem personalidade. E não é fraca. Personalidade forte. René entrou no lugar do Felipe Luiz, mais do mesmo, não comprometeu, mas também não fez nada demais. E o pouco tempo que ele entrou já dá para ver uma enorme diferença de Felipe Luiz para o René. A forma que o Felipe Luiz marca, como ele guarda a posição, o posicionamento do Felipe Luiz é totalmente diferente. Mas bom ter um reserva como o René. Não adianta, nós não vamos ter dois jogadores do mesmo nível na mesma posição. Ainda não, nós não chegamos a esse nível ainda. Mas já deu uma melhorada, né? Ter um reserva como o René já dá uma melhorada. E uma coisa, o Pires da Mota entrou no lugar do Cuejá. Eu tenho uma opinião a respeito da nossa volância, o primeiro volante lá. Poxa, o Pires da Mota nos últimos jogos já tem demonstrado que ele não é lá aquelas coisas, inclusive no passe, ele não tem qualidade como o Cuejá. Claro, como eu disse, não dá para ser do mesmo nível que o titular. Porém, no último jogo do Hugo Moura, que é um ótimo volante, que é um nosso volante também, um menino da base, no último jogo dele, nos últimos jogos, já faz até um tempo, ele entrou bem, demonstrou que tinha condições, chegou muito bem na frente, que nós sabemos que o JJ preza. Chegou muito bem na frente, deu passe para gol, do Berril e tudo. Eu acho uma pena não dar uma oportunidade para o Hugo Moura. E você, irmã rubro-negro, o que você acha? Deixe seu comentário aí, se você acha que o Hugo Moura mereceu uma oportunidade. Porque o Pires da Mota, infelizmente, eu tinha esperança no Pires da Mota, nos primeiros jogos dele eu notei muita raça, mas eu tô vendo que no máximo ele tem muita raça à disposição. Dá pra ver que ele tem isso, eu prezo isso, como eu disse, eu sou um cara que prezo muito a disposição do jogador, a raça e tudo, mas eu acho que a qualidade no passe, pro tipo de jogo que o Jorge Jesus espera pro nosso time, o Hugo Moura poderia colaborar muito mais. Fica a dica aí. Agora o Gerson preocupa. O jeito que ele ficou depois das 3 substituições, eu fiquei muito preocupado, mancando. O Jorge Jesus já estava ficando louco lá na beira do campo. O Gerson mancando, não estava aguentando correr. Fiquei muito preocupado. Vamos ver como é que vão ser as notícias hoje ainda, depois das entrevistas, depois do jogo. Vamos ver amanhã. Eu trago mais informações sobre as condições do Gerson amanhã. Estou muito feliz, é ótimo, é bom demais ganhar. Maracanã lotado, lindo, mexe demais. Eu tenho certeza, se com o torcedor aqui desse lado já mexe, imagina o jogador estando lá dentro, lá, nós somos diferentes, é demais. Flamengo é tudo de bom, é bom demais torcer para esse time. Nação, muito obrigado por assistir os meus vídeos. Dê aquela moral, chama no like, chama mesmo no like, se inscreva, ative o sininho para você ser notificado dos próximos vídeos. Virão muito mais vídeos de assuntos muito mais interessantes. Nosso canal vai melhorar cada vez mais.
e nós vamos evoluir para ter um conteúdo cada vez melhor para você, irmão rubro-negro, irmão e irmã rubro-negra, porque nós merecemos, beleza? Ative um sininho, não esqueça, ativar o sininho é importantíssimo, porque às vezes mesmo ativando, nem sempre o YouTube notifica, então não deixe de fazer, divulgue nosso canal, beleza? Monge Rubro Negro aqui, forte abraço, nação rubro-negra, tamo junto!